Vovô Rogério. Vovô Rogério abusou de uma menina de 3 anos de idade. Ficou foragido e de repente foi preso. Ficou preso apenas algumas horas. E por quê? Porque tinha um mandado de prisão contra ele. E o mandado de prisão estava vencido. Simplesmente tinha um prazo. Eu não consigo entender como é que o mandado de prisão de um crime tem que ter prazo de validade. Tem que ter prazo de validade é manteiga, azeite, pão. Prazo de validade? Pois tinha prazo de validade. Ele ficou na cadeia apenas nem na cadeia. Ficou sentado assim com essa cara de abestalhado, mas é perigoso como um cão doente. Doente não, né? Daquele cão danado, né? Resumo, ele ficou sentado, calmamente esperou. O que ele faz? Ele conquista a confiança da família. No caso da menina de 3 anos, você chegou perto da menina, ofereceu presentinho, docinho. A menina pediu, posso brincar, mãe, na casa de vovô Rogério? A mãe deixou. A menina voltou reclamando de dores. A mãe tinha acabado de descobrir que vovô Rogério tinha abusado da filha. A polícia vai e o prende, mas a prisão tem prazo de validade. No país que eu inventei, vovô Rogério não ia nunca mais se mexer, porque se julgado e condenado, como eu já disse aqui e repito, no país que eu inventei, maníaco, pedófilo, esse tipo de gente, sujeito que vai e mata esposa só por crueldade, mesmo que não sei, que mata esposa, espanca, esses iam passar um dobrado na minha mão. E eles passam um dobrado na cadeia. Por isso que eles têm que ter cadeia especial, porque um sujeito como esse, na cadeia, tem que ter cadeia especial, porque os presos matam. Por quê? Porque nem os presos conseguem conviver com gente como essa. E na nossa sociedade, no país que nós vivemos, o mandado de prisão tem prazo de validade. Nunca tinha visto isso. Põe no Cidade. Com a mão no queixo e o olhar fixo, o pedófilo encara a câmera, pois sabe que não vai precisar encarar a cadeia. Não tem justiça no Brasil. Aparecido Tomás da Silva, de 68 anos, era considerado um foragido da justiça. Ficou 5 meses se escondendo e, quando foi encontrado, confessou o que havia feito. Ele confessou todinha para a guarda municipal. Ele contou que ele tinha feito e tudo. Confessou para o meu amigo também viu ele falando para a guarda municipal e tudo. E a guarda municipal acabou prendendo ele, levando direto para Cotia. Mas nem ele imaginava que chegaria na delegacia nesta viatura e sairia a pé, pela porta da frente. O mandado de prisão contra ele havia expirado. Aparecido só poderia ser preso até o dia 1º de agosto. A esperança que a gente tinha da justiça pôr a mão nele e ele ficar preso, ele responder e pagar pelo que ele fez. Ele sai pela mesma porta que ele entrou, ele sai como se nada aconteceu. Então como é que se sente uma mãe ou um pai? O criminoso, que foi acusado de abusar de uma menina de 3 anos, voltou para as ruas. Os pais da menina gostariam de entrar na delegacia para agradecer a toda a equipe da polícia por ter ajudado na prisão. Mas essa caminhada é de apelo, de desespero. Eu creio que vai ser mais difícil de ser preso porque a justiça até agora não correu atrás. Quem está correndo atrás sou eu, meu marido e as pessoas próximas da gente. A justiça até agora não correu atrás. Foram mais de 5 meses de revolta, agonia e muita tristeza. Os pais sabiam que não seria fácil esquecer o trauma vivido pela criança, mas eles não iriam desistir de colocar o criminoso atrás das grades. A polícia se empenhou, mas não havia nenhum sinal do paradeiro de Aparecido. Até que um ex-morador do bairro, que agora mora em Cotia, na Grande São Paulo, levou um susto enquanto estava na garagem lavando o carro.
Ele viu Aparecido passar pela calçada. Indignado, na mesma hora, foi direto conversar com ele. Meu amigo chamou ele para entrar, ele falou que não, que ele estava muito apressado demais, da outra hora ele passava lá, conversava com ele. O vizinho começou a segui-lo e viu que Aparecido entrou numa casa numa favela do bairro. A GCM foi chamada. Aparecido foi trazido para esta delegacia pelos GCMs, que ao mesmo tempo avisaram os pais da criança. Eles vieram para cá, pois a delegacia que investiga o caso estava fechada por conta do feriado. Parecia o fim do pesadelo, mas na verdade era só o começo. O delegado de plantão confirmou que havia um mandado de prisão contra Aparecido, mas que o prazo havia expirado. Por este motivo, ele não pôde ficar preso. Horas depois, Aparecido saiu por esta porta. Embora também foi a esperança da família de vê-lo preso. Eu acho que a justiça só tem lei mesmo para aqueles mais fracos. Aqueles coitados estão com fome, como a bolacha dentro do mercado, aí leva para a delegacia, fica a justiça tem. Aí pega 10 anos lá dentro. Agora esse aí que é um pedófilo, já tem passagem, homicídio, furto. Nós temos todos os exames na mão. Ele faz o que ele quiser, barbaridade, não tem justiça para ele. Aparecido se apresentava para a família da vítima como Rogério. A identidade era tão falsa quanto o caráter e a dignidade que este criminoso fingia ter. A família acreditou nele por 5 anos. Pessoa boa, prestativa, sempre carinhosa. Ele viu minha filha, eu vi grávida, ele viu minha filha nascer, acompanhou. A esposa dele olhava ela para mim descer, trabalhar lá embaixo. Quando Aparecido subiu por estas escadas, ninguém imaginava que ele mudaria para sempre a vida da família da criança, que mora nesta casa há cerca de 11 anos. O Aparecido veio morar na casa da frente com a esposa. Ela já vivia aqui há alguns anos e acabou o conhecendo durante uma festa e o chamou para morar com ela. Não demorou muito para que todos criassem uma confiança nele. Aparecido trabalhava como funileiro numa oficina aqui do bairro e vinha todos os dias para casa para almoçar. Ele tratava tão bem a menina que ela começou a chamá-lo de avô. Era aquela convivência como se fosse pai, avô mesmo, sabe? E ela era apaixonada por ele, por ela. Ele sempre mandava a esposa dia das crianças, dia do aniversário, Natal. Nem que fosse uma coisinha simples, ele mandava a esposa dele comprar e dar para ela. Vovô Rogério, como era conhecido, costumava ficar nesta cadeira de balanço. De lá ele via a criança brincar e muitas vezes a chamava. No dia em que o criminoso foi desmascarado, ele seguiu a mesma rotina. Saiu cedo para trabalhar e no horário do almoço voltou para casa. Mesmo horário em que mãe e filha chegaram do mercado. Daqui do quintal, ele pediu para brincar com a menina. A criança insistiu e a mãe acabou deixando. Depois seguiu para casa para preparar o almoço. Quando ela voltou para chamar a filha, percebeu que eles já não estavam mais aqui no quintal, e sim na casa. Assim que a filha saiu, as duas voltaram para casa e almoçaram. Durante o banho, a mãe percebeu que a filha não estava bem e acabou contando o que havia acontecido. Aí começou a chorar, eu me assustei. Aí eu agachei perto dela e falei, filha, o que está acontecendo? Conta para a mamãe. Não, mamãe, não é nada não. Nesse ato, já comecei a chorar mesmo, desespero, e pensar, não, peraí, tem alguma coisa errada. Foi um choque para todos. De alguma forma, ele ficou sabendo e foi embora de casa. Antes, passou na casa de um cliente, dizendo que a esposa estava doente e pedindo dinheiro emprestado. Estas imagens mostram ele tocando a campainha. Depois disso, o criminoso não foi mais visto. Na delegacia, a família descobriu que Rogério, na verdade, era Aparecido e que carregava uma extensa ficha criminal por assassinato, estelionato e furto. Além disso, mentiu quando disse para todos que veio de Goiás. E ele é perigoso. Depois que apareceu muita gente, disse que levava um carro na oficina dele, puxava arma para os caras, era tudo. É um vô perigoso. O delegado responsável pelo caso não teve autorização para nos dar entrevista, mas contou que dias após o crime ouviu testemunhas e pediu aqui no Fórum de Osasco a prisão preventiva de Aparecido. Segundo ele, com a prisão preventiva, ele ficaria preso até a data do julgamento.
Mas a juíza concedeu apenas a prisão temporária de 30 dias, alegando que faltavam provas. Segundo o delegado, a prisão temporária tinha validade de apenas 2 meses. Por este motivo, Aparecido não ficou preso. O delegado informou que irá novamente pedir a prisão preventiva aqui no fórum. Você se sente inútil. Por que você fazer boletim de ocorrência? Para que você correr atrás, lutar? Se a justiça, a gente faz a parte da gente, a justiça não faz a parte dela. Então é uma coisa que você não sabe nem mais quem você confiar. Tem que você pedir ajuda para quem? As coisas não são como antes. Os brinquedos continuam no mesmo lugar, mas por dentro tudo está revirado. Os pais tentam de várias formas buscar forças. Não é fácil para eles, muito menos para a filha. É porque o vô fez maldade com você e aí você tem que tomar esse medicamento, não é a mamãe que tá te dando isso pra você, não. Aí ela falou, foi o vovô também que fez maldade, por isso eu falei, foi. Nunca mais ela pra mim, dele. Nunca mais. O novo esconderijo do pedófilo ainda é desconhecido. Ele ganhou uma nova chance de se esconder. Sem punição e solto por aí, pronto para novamente atacar. Ele falou que estava com medo da gente, não tinha medo da justiça. Falou onde para os guardas municipal? Que estava com medo da gente, não da justiça. Então, por quê? Realmente, não tem que ter medo da justiça. Para que ter medo da justiça? Ele tinha razão. Então. Tinha razão, porque quando foi à noite, ele foi solto. E tem alguma coisa aí que para mim não bate. Mandado de prisão, seja temporário ou preventivo, com data de validade, pode ser que eu me engane muito, mas eu nunca vi nem ouvi na minha vida. Faraó tem 660 anos fazendo isso. Você já tinha visto mandado de prisão com prazo de validade de um crime que o sujeito já tem comprovação, dizer que só pode prender até o dia tal do mês tal? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca vi e nem vou ver, porque esse tipo de mandado não existe. Vamos deixar isso claro. Está havendo um engano nessa história. O que tem prazo de validade é o tempo da prisão, o mandado ser cumprido e ele ficar determinado tempo na cadeia. No caso da temporária, pode ser 5 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, eventualmente prorrogáveis ou prisão preventiva. Agora, data de validade para cumprir o mandado não existe no Código Penal. E olha que eu não tenho os 660 anos do Faraó, mas eu vou te dizer, eu nunca ouvi falar nisso. Pensa numa história que está me descendo pela goela igual se estivesse engolindo um sapo. Só vendo o documento. Sem ver, não acredito.